Maravilha! Boa noite, boa noite! Vamos para mais uma aula de Epístolas Paulinas. Nós estamos na 6ª aula sobre Epístolas Paulinas. Estamos tendo aí a oportunidade de nos aprofundar um pouco mais sobre os escritos, sobre a vida, obra e ministério deste grande homem de Deus chamado Apóstolo Paulo. Hoje nós vamos falar sobre as cartas da prisão, tá bom? Deixa eu só perguntar aqui no Google Meet. Me ajudem, por favor, como que está chegando o áudio para vocês? Eu estou com o ar ligado? Tá bom, pastor. Tá bom? Eu estou com o ar ligado, tá fazendo muito barulho do ar, eu desligo ele. Ou tá tranquilo? Como que tá? Não, tá tranquilo, não dá nem para escutar. Aqui Ai. tá de boa. Então tá bom. Maravilha. Então vamos lá. Semana passada, né? Deixa eu colocar isso aqui antes da gente começar. Infelizmente, deu aquele problema de cair a energia, depois voltou a energia, mas não voltou a internet. A internet de fato foi voltar só no outro dia. E aí impossibilitou a gente continuar com a aula. Então eu vou retomar aqui o assunto e a gente vai avançando aí na matéria. Peço mais uma vez desculpa para vocês desse imprevisto que deu na semana passada. Dito isso, vamos então para as chamadas cartas da prisão. Tá? Nós vamos ver nessa unidade um grupo de cartas do apóstolo Paulo, denominadas e rotuladas, categorizadas como cartas da prisão. E o motivo é claro, o motivo é muito simples do porquê deste rótulo. Foram escritos, foram cartas que de fato ele as escreveu de uma prisão. Por isso elas recebem este rótulo, tá? E são elas: Filipenses. Filipenses é conhecido como a carta da alegria. Olha só que paradoxo, e a gente já começa a aprender muita coisa aqui só com esse contraste que nós estamos aprendendo logo no início dessa carta. Paulo a escreve de dentro de uma prisão, aprisionado injustamente, perseguido por pregar o evangelho, e ele, inspirado por Deus naturalmente, mas ressignifica aquele momento e escreve uma carta de alegria, uma carta que ficou conhecida como a carta da alegria, a carta da alegria de alguém que tem experiências com Deus. Isso é fantástico porque em meio à dor, Paulo ele não somatiza aquela dor e vive apenas aquele momento de dor, mas em meio a um momento de dor, ele ressignifica isso e escreve um conteúdo sensacional, incentivando, mostrando também para os cristãos a experiência da alegria cristã, da alegria de estar em Cristo, viver em Cristo e receber dele em meio às adversidades da vida, essa alegria que supera, que vai além de todas as dificuldades que alguém pode viver. Isso é sensacional, isso é fantástico na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Também nós temos a carta aos Efésios, tá? Nós temos também a carta de Colossenses e Filemão. Então nós temos esse grupo de escritos paulinos que, englobados dentro de um grupo de cartas, eles ficaram conhecidos como cartas da prisão, tá? Então vamos aí para a primeira delas, Filipenses, tá bom? Vamos
estudar um pouco a princípio sobre Filipenses. Para a gente entender aqui um pouco do contexto de Filipenses, Paulo, logo após a terceira viagem missionária, ele é perseguido por um grupo de judeus. A gente falou muito rápido sobre isso na aula passada, só para relembrar, tá? No pátio do templo em Jerusalém, a ponto dele precisar ser resgatado, gente, pelas autoridades romanas, tá? Porém, logo em seguida, ele sofre uma emboscada, vamos dizer assim, porque ele é acusado, irmão Marco, falsamente. Tá? Nós vimos isso no livro de Atos, capítulo 24, versículos do 5 ao 6, que está escrito assim. Deixa eu só fazer uma consideração inicial. Eu estou até tentando aqui forçar um pouco a voz para ficar um pouco melhor a aula, mas de fato eu estou com a voz muito debilitada. Domingo eu estava com a voz quase que zero, terça-feira melhorou um pouco, e aí ontem piorou, ficou nesse melhora e piora a voz, e eu até fiquei aguardando hoje até a hora do almoço. Caso eu não melhorasse, eu iria até precisar cancelar a aula, mas graças a Deus melhorou bastante. Eu não estava falando quase nada, mas ainda assim eu sinto um pouco de dificuldade, então eu vou aqui no máximo que eu puder. Peço só um pouquinho de paciência para vocês, tá bom? Talvez eu não consiga ir naquele ritmo que a gente está acostumado. Tô até tentando aqui, tomando um pouco de água, pegando ânimo, mas começa a forçar e chega a doer um pouco. Então, pedir só um pouquinho de paciência de vocês com esse velho professor, né? Depois dos 40 já tô indo aí para um velho professor. Vamos lá. O texto de Atos, capítulo 24, versículos 5 e 6, diz assim: temos achado que este homem é uma peste. Olha o termo que é usado, né? Uma peste, uma praga, e promotor de sedições entre todos os judeus, disseminando, né, dissensões, divisões, pensamentos diferentes por todo o mundo, e principalmente defensor da seita dos nazarenos, isto é, dos cristãos, o qual intentou também profanar o templo. Aí já estão acusando ele de blasfêmia, tá? E por isso o prendemos e conforme nossa lei o quisemos julgar. Isto é, estavam tentando uma brecha legal para matarem Paulo, apedrejarem Paulo, acabarem com a vida dele, porque para os judeus e principalmente para a classe religiosa do clero, né, do alto clero ali, dos sacerdotes, Paulo, ele era um profano, alguém que profanou o templo. Se de fato eles conseguem obter êxito nesta acusação, Paulo, ele seria acusado e poderia ser ali apedrejado ou sofrer algum outro tipo de martírio, tá? Agora a gente vai avançando, daqui para frente eu creio que nós não tínhamos falado ainda, a perseguição por parte dos judeus, né, aquela ala mais extremista, eu estou me referindo aqui, como acabei de dizer há pouco, não ficou apenas nas acusações, não ficaram apenas nas calúnias, mas eles elaboram um plano, tá, para assassinar o apóstolo Paulo. Onde está escrito isso, professor Tiago? Atos capítulo 23, vamos lá? Para Atos capítulo 23, versículos 20 e 21. Atos capítulo 23, versículos 20 e 21. Quem achar, pode ler para a gente, por favor. Eu tenho o texto aqui, mas quero a participação de vocês. Quem achar.
sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não matarem. Então, estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. Olha aí. Então o texto é claro. Vou pedir, Gabi, por gentileza, para você manter aí, que daqui a pouco a gente vai ler um outro texto, se possível, tá bom? Por gentileza. Então, Ok. tá, obrigado. O texto é claro, né? A terminologia usada, uma emboscada, um plano para assassinar Paulo. Então percebam a sagacidade desse grupo religioso, que não apenas, eu quero que vocês percebam o empenho desses religiosos em acabar de fato com a vida de Paulo, matando ele, né? Eles levantam falsas acusações, falsas calúnias. Paulo é preso, mas eles não ficam nisso, não se contentam, eles querem matar Paulo e elaboram esse plano. E não apenas elaboram esse plano. O texto que a Gabi leu é bem claro que inclusive eles jejuaram para obter êxito, pediram a ajuda de Deus. Recorreram a questões espirituais para acabarem com a vida do apóstolo Paulo. Então Paulo, sendo alertado, percebendo, né, em alerta em relação a isso, o que ele faz? Ele percebe que não vai ter um julgamento justo em Israel. Aí ele recorre à sua dupla cidadania, ao seu direito de cidadão romano. E ele apela para César. Tá? Lembrando vocês que Paulo tinha dupla cidadania. E é até nesse particular que nós ensinamos que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. O que aconteceu foi uma opção do próprio Saulo, por uma questão de estratégia, passar a usar o seu nome romano, Paulo. Então Saulo, que vem de Saul, é o seu nome hebraico. E Paulo é o seu nome romano, porque ele dispunha dessa dupla cidadania. Então Paulo era judeu e também tinha a cidadania romana. E nesse momento que ele se vê em perigo, percebe e é alertado, está em alerta em relação a esse plano, essa emboscada por parte dos religiosos, ele apela para César, utilizando o seu direito de cidadão romano. Eu pedi para a irmã Gabi manter ali a Bíblia, porque nós vamos ler agora exatamente o texto em que Paulo recorre, tá, para César. Ou seja, ele utiliza o seu direito de cidadão romano. Gabi, o texto é Atos capítulo 25, versículos 10 e 11, tá bom? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Apelo para César. Tá? Então fica claro aqui essa utilização por parte do apóstolo da sua dupla cidadania, né? Isto é, do seu direito de cidadão romano. E aí Lucas e Aristarco, eles acompanham Paulo até Roma. De fato, seu pedido é aceito e ele vai até Roma acompanhado por Lucas, né? O doutor Lucas, autor ali do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. E lá
ao chegar em Roma, foi permitido a Paulo ficar em uma prisão domiciliar. Até o momento do seu julgamento, Paulo ele permanece nessa prisão domiciliar, que era uma espécie de uma casa, tá? Permanecendo ali por 24 meses, por 2 anos, Paulo permanece naquela prisão domiciliar, aquela casa alugada por Roma, né? Naturalmente que ele tinha ali guardas que faziam a segurança daquela casa, mas ele permanece nessa prisão domiciliar, inclusive com o direito adquirido de receber visitas, tá? Como nós vemos no livro de Atos, capítulo 28, versículo 30. Ainda está com a Bíblia aberta, Gabi, aí em Atos? Sim. Quer ler para a gente, por favor? Atos 28, versículo 30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo. Muito bem. Então, é nesse interim que, por volta do ano 60 ao ano 62 depois de Cristo, que Paulo escreve, irmão Marco, já vou abrir para o senhor comentar, que Paulo escreve 4 epístolas, que são elas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E são essas, como eu disse no início, que ficaram conhecidas como cartas da prisão. Joia? Pode falar, irmão Marcos. Está escrito assim, ó, que sua própria habitação que alugara. Quem alugou? Roma. Roma que alugou? Roma. Dá uma impressão assim. Dá. Que alugou. Tá. Exatamente. Boa pergunta. Então vamos lá. Vamos avançando aqui agora, depois dessa breve introdução. Espero que tenha sido suficiente para fornecer a vocês esse pano de fundo, esse contexto mais imediato, né? Um contexto mais próximo que nós chamamos, para ambientalizar esse período de 24 meses em que Paulo escreve essas 4 epístolas que ficaram conhecidas como epístolas da prisão. Então, nós vamos começar a falar sobre Filipenses, e o título que nós trabalharemos é a alegria da experiência cristã, como eu abordei logo no comecinho da aula, tá? E eu começo dizendo para vocês que a alegria da experiência cristã é um tema dominante em Filipenses. A palavra alegria e seus diversos sinônimos, e eu vou me limitar aqui a apenas 2, tá? Que são talvez os mais conhecidos, que são os sinônimos regozijar-se e alegrar-se, tá? Eles aparecem 16 vezes nessa epístola. E aí eu já falo para vocês a diferença de alegria e felicidade. Em Filipenses 4:4, Paulo vai dizer assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu já ensinei vocês que na gramática grega, língua original do Novo Testamento, toda vez que uma palavra ela é usada na sequência, ela é repetida, denota duração. Exemplo, quando Jesus dizia, em verdade vos digo, ele está dizendo, esta verdade que eu estou colocando para vocês agora, não é uma verdade efêmera, não é uma verdade momentânea, é uma verdade duradoura. Isto é, não é uma verdade que
que vai deixar de ser verdade daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui uma década, ou quando eu morrer, ela vai continuar sendo verdade. E dependendo do contexto, rompe eternidade adentro. Quando Paulo, portanto, ele se utiliza desse recurso gramatical, ele enfatiza a palavra alegria e diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo está dizendo, esta alegria, ela não é momentânea. Esta alegria, ela não é passageira. Esta alegria que eu estou apresentando a vocês não deixará de ser alegria quando as dificuldades chegarem, quando a tribulação aparecer, quando as coisas ficarem difíceis. Mesmo em meio à tempestade e às tribulações da vida, essa alegria continuará sendo alegria. Por que, Paulo? Eu pergunto a ele. E Paulo vai me responder e dizer, porque essa alegria tem nome. Ele diz, alegrai-vos no Senhor. Quem é esta alegria? É o próprio Senhor. É o próprio Cristo habitando em nós. E aí eu disse que falaria a vocês sobre a diferença de alegria e felicidade. Qual a diferença primária, essencial, gritante entre alegria e felicidade? Muito simples, tá? Felicidade é algo que está sujeito a situações externas ou situações favoráveis. A felicidade, ela depende de, exemplo, eu não sou feliz, eu estou feliz. Por quê? Porque a felicidade é um estado de espírito, por exemplo. A pessoa, ela pode estar feliz em um momento e não estar em outro. Exemplo, alguém pode estar triste e ficar feliz? Pode. Quando? Quando ela está triste e recebe uma notícia boa, ela vai ficar feliz. Ela está triste, apareceu um dinheiro que ela nem esperava, ela fica feliz rapidinho. Ela vai ficar feliz. Por quê? Porque a felicidade, ela depende de fatores externos que envolvem, que está em nossa volta. A alegria não. A alegria, ela independe de tal modo que se você estiver vivendo um tempo de bonança, você estará alegre. Vivendo um tempo de dificuldades, você tem em Deus a capacidade de continuar alegre. Não é que a gente vai ficar biruta na cabeça, vou dar risada de tragédia, não é nada disso. É que em meio às dificuldades, você tem a convicção no seu coração de que o teu Redentor vive e que por certo se levantará ao teu favor e você será socorrido por Ele. É saber que em meio à angústia, você tem um socorro, uma fortaleza e um refúgio. Tá? A alegria, ela é apresentada na Bíblia, inclusive, isso aqui é interessante, qual a representação de alegria na Bíblia? A Bíblia fala muito do vinho, e o vinho representa a alegria. Tem dois grandes significados na Bíblia. O vinho representa alegria e representa prosperidade na Bíblia. Tá? Do fruto, vamos colocar assim, que é a uva, de duas uma, se extrai o suco da uva ou o suco da uva passando pelo processo de fermentação, se tem o vinho. Tá? Então, uva na Bíblia, vinho na Bíblia, representa essas duas coisas, alegria e prosperidade. Agora prestem atenção, em João capítulo 15,
versículos 1 e 2, Jesus vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus está falando isso em João capítulo 15? Logo nos primeiros versículos. Vamos aprender isso. Tá? Jesus, em primeiro lugar, você precisa aprender e entender isso. Onde ele estava e para quem ele estava pregando. Jesus, em primeiro lugar, ele estava no pátio do templo, em frente ao templo que Herodes mandou reconstruir num caráter político para ganhar votos dos judeus. Ele reconstrói o templo em Jerusalém, aquele que nós já aprendemos que foi destruído pelo general Tito no ano 70 da era cristã, quando Tito invade Jerusalém e destrói a cidade, inclusive saqueando e destruindo o templo. É esse templo que nós estamos nos referindo. Então, Jesus está ali no pátio, na área comum do templo. Tá? E para quem ele está pregando essa palavra? Ele está pregando principalmente para os judeus que ali estavam, aguardando para entrar no templo, ou permanecer ali naquela área comum chamada de pátio. Na parede frontal do templo, Herodes mandou colocar uma videira em ouro, que segundo Joséfo, tinha aproximadamente 1,30 m, 1,5 m de altura, toda talhada em ouro. Por que Herodes mandou colocar essa videira na parede frontal do templo? Por causa do simbolismo da vide para os judeus. E os judeus, antes de entrar no templo, eles paravam em frente daquela parede frontal, de frente com aquela videira em ouro, e faziam esse movimento aqui, ó, por 3 vezes. Na última eles levantavam a cabeça para os céus e dizia: bendito seja o Deus de nossos pais, bendito seja o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aí eles faziam um pedido: dai a mim, e a minha casa, e a minha geração, e a geração das minhas gerações, os meus netos, alegria e prosperidade. Depois eles entravam para o templo, se fosse o caso de entrar. Jesus está vendo aquela multidão de judeus se curvando diante daquela videira de ouro, pedindo alegria e prosperidade. Ele levanta a voz no meio daquela multidão e diz: eu sou a videira verdadeira, ou seja, a alegria verdadeira, a única alegria verdadeira, a única prosperidade verdadeira. Valia até um glória a Deus aqui, né, gente? Meu Deus do céu. Até tomar água aqui. A alegria apresentada por Paulo é exatamente essa, pregada por Jesus em João capítulo 15. A alegria que independe de situações favoráveis ou não. E esse é um mistério que inclusive muita gente não entende na vida do cristão. As pessoas acham que crente é meio doido, meio maluco, porque mesmo em meio a adversidades, essa pessoa que tem essa alegria verdadeira, ela vai dizer assim: Deus é fiel, Deus é poderoso para mudar a minha história. Aí alguém de fora olha assim e diz: essa pessoa não está bem não, olha como ela está passando por uma situação difícil e ainda consegue sorrir.
Você já viu, conhece alguém, já viu alguém assim, uma situação dessa? A pessoa está passando no estreito, passando por uma provação terrível. E ainda assim, ela tem um sorriso no rosto, vive até muito melhor do que muita gente que não passa nem a metade do que ela está passando. E muita gente não entende. O que é isso? É essa verdadeira alegria. Com o bolso cheio ou vazio, nós estamos alegres. Tendo ou não tendo, nós estamos alegres. Com escassez ou fartura, nós estamos alegres. Por quê? Porque a nossa alegria é o Senhor. E eu não tenho dúvidas que Paulo foi capaz de escrever uma carta falando da alegria cristã, mesmo estando em uma prisão, porque a alegria de Paulo tinha nome, e ela se chamava Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Amém, gente? Vamos avançando aqui. Tiago, tinha uma pergunta só. Quando a palavra repete, ela denota o quê? Duração. O irmão Marcos está perguntando aqui sobre a questão gramatical da palavra ser repetida, né, de aparecer na sequência, em verdade e em verdade. Foi o exemplo que eu dei aqui. Denota duração. Maravilha? Então vamos avançando aí. Vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre a fundação da igreja em Filipos. Aí a gente vai falar de data, destinatário. Tá joia? Eu já ambientalizei vocês com o tema central, com a proposta principal da carta. Fica mais fácil até para você acompanhar o raciocínio e também já entender qual é a ideia principal do apóstolo Paulo. Ok? Então vamos agora para as considerações sobre o início da igreja em Filipos, data e destinatário. Bom, eu digo a vocês que a cidade de Filipos, em primeiro lugar é importante saber disso, ela ficava na Macedônia, tá? E estava localizada entre ali os continentes europeu e asiático, tá? Entre a Europa e a Ásia. E vale lembrar que Filipo era uma colônia romana, tá? Ou seja, estava ali ligada diretamente a Roma. Uma característica, gente, interessante de Filipos, às vezes eu, como a professora do meu filho diz, né, a professora do João Pedro, eu como uma letrinha, né, falando rápido, às vezes eu pronuncio Filipo, tá? Mas é Filipos, a cidade de Filipos. Uma característica de Filipos é que existia um grande poder gerador de riqueza nessa colônia romana, nessa cidade, né? Promovida pelo ouro, tá? Pela extração do ouro. Então, era algo que gerava muita riqueza em Filipos, a extração do ouro. Tá? Outra coisa importante dizer, desde tão logo, é que a entrada do apóstolo Paulo na Europa e a fundação da igreja em Filipos se deu por uma orientação divina. Foi o próprio Espírito Santo que orientou. E nós vemos também que era uma região que, quando se estabelecesse uma igreja ali, seria muito estratégico. Uma região muito estratégica, né? Roma, Filipo e outras cidades foram regiões estratégicas para o ministério de Paulo.
Tá? Mas aqui fica a consideração para vocês perceberem como esse homem chamado Paulo, ele andou. Isso aqui mexe comigo. Isso aqui confronta a gente. Como ele andou direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui no caso da fundação da igreja em Filipos essa verdade. Quem consegue ler para a gente? Atos capítulo 16, versículo 9. Atos capítulo 16 e versículo 9. Nós vamos ver essa verdade. Eu faço questão de ler esse texto com vocês. E verificarmos juntos essa verdade bíblica de que Paulo ele andou guiado e direcionado pelo Espírito Santo. Achou, Marcos? Lê pra gente bem forte aí, por favor. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha aí. E Paulo foi, né? Paulo teve essa direção divina e ele desbravou, tá? Ele seguiu a orientação divina. Tá? Dito isso, vamos agora para a data. Como eu disse a vocês na introdução, Filipos foi escrito em aproximadamente 60 depois de Cristo, tá? Anos 60. Lembrando que as 4 cartas, as chamadas cartas da prisão, foram escritas nesse período, entre o ano 60 ao ano 62. Tá? Continuando aqui, vamos avançando, mais algumas considerações importantes. Um dos principais motivos, gente, pelos quais Paulo escreveu essa epístola foi expressar gratidão aos crentes de Filipos pelo auxílio financeiro que lhes prestaram durante a sua segunda viagem missionária e seu encarceramento em Roma. Tá? Então, Paulo, ele expressa de maneira muito clara, ao escrever para a igreja em Filipos, a sua gratidão pelos crentes em Filipos socorrerem Paulo, auxiliarem Paulo, financeiramente falando, durante a sua segunda viagem missionária, que nós já aprendemos sobre ela, e também no período em que ele ficou encarcerado em Roma. A leitura aqui é um pouco extensa, eu vou apenas citar a referência. Você pode tomar nota, você pode anotar ou grifar aí no seu livro, tá? A referência é Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao 19. 9 versículos aí para você ler. Então é uma leitura um pouco mais extensa, eu vou apenas citá-lo aqui, ok? Mas não deixe de ler. Se atente para isso, após a aula você visite este texto, vai lá no texto, visita ele e leia, tá bom? Vamos avançando aqui. Agora nós vamos falar um pouco sobre a alegria da salvação. Lembra? Sempre se lembre disso. Lembre-se. Filipenses é a carta da alegria da experiência cristã. Então nós vamos falar agora um pouco sobre o que Paulo trabalhou da alegria relacionada à salvação. Tá? A alegria da salvação. E para falar disso, olha que interessante,
E como foi muito bem elaborada essa ideia paulina. Paulo apresenta 4 razões, gente, para vocês que pregam, tá? Para vocês que têm oportunidades, que lidera, que é líder de algum setor, algum departamento da igreja, isso aqui dá uma pregação fácil. Fácil. Qual o tema? A alegria da salvação. Tá? 4 razões pelas quais Paulo, tá, apresenta essa alegria. Paulo apresenta, portanto, 4 razões direcionadas para aqueles que se converteram e conheceram a Jesus. Tá? Se você trabalha com discipulado na igreja, isso daqui é um conteúdo sensacional para você trabalhar. Se você vai pregar, é lógico, você pode pregar isso aqui em qualquer culto, tá? Mas principalmente em cultos evangelísticos, cultos de missões, num culto de domingo que geralmente tem convidados, você pode pregar tranquilamente. Você pode desenvolver melhor os tópicos que eu vou passar aqui, encorpá-los, né, colocando mais conteúdo tranquilamente. Tá joia? Eu vou passar o esqueleto aqui para vocês. E aí você desenvolve aí da maneira que o Espírito Santo te conduzir. Tá bom? Então a primeira razão que Paulo apresenta essa alegria da salvação para aqueles que se converteram e conheceram a Jesus. Primeiro, a graça. Aí dá assunto, como dizem os mineiros, para mais de metro. Né? Dá assunto aí só aqui para muito tempo. Tá? Para ter a alegria e segurança, tá, de que Paulo está falando, nós precisamos ter a graça e a paz de Deus em nosso coração, né? A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus em nosso coração. Vocês sabem, uma curiosidade aqui, aproveitando o assunto, vocês sabem por que Paulo ele tinha uma saudação que ele se expressava exatamente dessa maneira, dizendo graça e paz. Vocês sabem por que a chamada bênção apostólica, ou saudação, melhor dizendo, né? A bênção apostólica é outra coisa, me confundi aqui agora. Essa saudação inicial de Paulo, ao iniciar as suas cartas, ele usa essa expressão, graça e paz. Paulo usa a expressão graça e paz. Às vezes ele dizia assim, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos santos que estão na região. Daí ele vai se expressar, né? Mas, a grosso modo falando, Paulo ele usava essa expressão graça e paz. Graça para os gentios e paz para os judeus. Por isso que Paulo usava essa saudação, porque na maioria das vezes seu público é esse público misto. Paulo é chamado por Deus para ser o apóstolo dos gentios, isto é, todo aquele que não é judeu. Mas também Paulo tinha um público judaico. Paulo também tinha judeus que o ouvia, que o acompanhava. E para os judeus, ele diz paz. Para os gentios, ele diz graça. Deu para entender? Deu. Vamos avançando aí.
Segundo motivo, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Tem algum motivo dele falar graça e paz para diferenciar? Sim, o irmão Marcos está perguntando aqui qual o motivo que Paulo diferenciava, né? Cumprimentando os gentios com graça e os judeus com a paz, né? Porque os judeus, eles eram o povo escolhido, a nação escolhida por Deus. Então, para os escolhidos, sobre eles paz. Os gentios foram enxertados, porque a Bíblia vai dizer em João capítulo 1 que ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O texto vai dizer, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Quem são esses? Os judeus. E aí os gentios, isto é, todos aqueles que não são judeus, foram inseridos no plano da salvação. E como eles foram inseridos nesse plano de salvação, para eles, Paulo deseja a graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok? Maravilha. Então, a segunda razão que nós temos aqui, que Paulo apresenta a alegria da salvação para, vamos chamá-los de novos convertidos, vamos chamá-los assim, com carinho, de novos convertidos. Paulo apresenta o amor fraternal. Tá? Essa declaração, deixa eu, antes de avançar aqui, só para dar mais uma dica aqui, quem for pregar sobre isso, como eu disse, você pode desenvolver o assunto, né? Sobre a graça, o que é a graça, favor que nós não merecemos. Né? Tito vai dizer, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Quem é essa graça? É o Verbo. Quem é o Verbo? É Jesus. E aí você vai trabalhando, né? A graça de Deus de enviar o seu próprio Filho, o seu Filho se entregar por nós num sacrifício perfeito e santo e agradável a Deus, nos reconciliando com Ele. Você pode dizer que a graça, ela é de graça, mas custou um alto preço. Portanto, mesmo que a graça ela é de graça para nós, ela não é barata. Ela custou um alto preço, sacrifício na cruz, e por aí vai, aí o fogo pega. Hã? Maravilha? Aí você trabalha aí na sua pregação, na sua mensagem, no seu estudo bíblico sobre a graça. Então o segundo é o amor fraternal. Essa declaração de amor não está por um acaso logo no início da carta. Logo que Paulo começa a carta, ele fala sobre este amor, né? Nessa carta, o que Paulo vai fazer, meus amigos, é abrir o coração e deixar transbordar a gratidão e a alegria por essa igreja pulsante, essa igreja vibrante, essa igreja generosa que socorreu Paulo, que ajudou Paulo, que não abandonou Paulo, que ao longo do seu ministério foi uma parceira ministerial, que sustentou e não apenas ofertou sustentando Paulo, mas encorajava Paulo, dizendo, Paulo, vamos lá, avança, vai em frente, abre mais igreja, vai nessa força, porque nós estaremos aqui sustentando o seu ministério, Paulo. Isso é missões. Isso é missões. Amor fraternal. Em terceiro lugar, Paulo vai falar da alegria da salvação
num aspecto de cooperação. Olha que interessante isso. Lembrando que Paulo está falando sobre essa alegria da salvação para novo convertido, para novos crentes. Tá? Então ele vai falar de cooperação. Me acompanhe aí, por gentileza. Você que está aqui no Google Meet ou no Facebook, acompanhe aí. O termo cooperação também pode ser traduzido por exemplo, comunhão. Olha que fantástico. Não podemos, portanto, dentro dessa ideia, desfrutar comunhão com alguém a menos que tenhamos algo em comum. E no caso da comunhão cristã, isso significa ter uma vida eterna, né? O desejo da salvação dentro do coração. Quando compartilhamos aquilo que está em nós, na nossa vida, dentro de nós com os outros, também temos comunhão com essa pessoa. Se cria essa comunhão. E aí fica a frase, né? Cada um entrega o que tem. Cada um dá o que possui. Ninguém pode entregar alguma coisa que não tem, alguma coisa que não possui. Tá? 8h27? Alguém pode me ajudar? Gabi, aparece para vocês aquele tempinho que falta para acabar, só para eu me organizar aqui. Tá mostrando 5 minutos. 5 minutinhos? Tá, dá tempo então. Vamos avançando aqui, dá tempo. Vamos lá. Em quarto lugar, aí eu vou falar desse último ponto, aí a gente finaliza, só para não acontecer daquela interrupção abrupta, né? A gente interrompe e retorna, tá bom? Vamos lá. Em quarto lugar, Paulo vai falar sobre a obra de Deus. Olha que interessante, gente. Paulo vai falar sobre a obra de Deus. Quando Paulo fala isso? Em Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, Paulo vai dizer assim, ó: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Isso aqui manifesta a fidelidade de Deus. Isso aqui mostra-nos que Deus é fiel. Se Deus já começou a operar em você, cuidado, pois é muito difícil escapar de seus braços insistentes e amorosos. Meu irmão, Filipenses 1:6. Estou plenamente certo, isto é, convicto, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, se Deus começou alguma coisa na sua vida, cuidado, porque vai ser muito difícil escapar dos braços amorosos deste Deus poderoso. Cuidado. Você corre um sério risco de não conseguir escapar mais dos braços desse Deus maravilhoso. Gente, aqui no Google Meet, eu vou finalizar então, para a gente poder avançar aí para o próximo assunto e não precisar interromper no meio, tá bom? Vou finalizar aqui então, vocês podem sair da reunião, eu vou iniciar uma nova e já mando o link para vocês lá no WhatsApp, tá joia?
Não. Qual que é agora? Eu tinha antes, não mudou da palavra aqui. Poxa, mas faz tempo. Não... Tá dando erro? Não, qual que é Não, calma aí. Sai. Calma aí. Eu vou ter que... Só um minutinho, só para eu conseguir aqui fazer um negócio. Aqui no Facebook, eu sempre digo, acabei esquecendo, se você quiser passar um pouquinho aí, geralmente dá 1 minutinho, 2, tá? Já pode avançar que a gente retorna já já. Comentando papo gelo, não tá no... Poxa, estranho, cara. Depois eu vejo pro senhor ali. O seu amor é completo. O seu amor é completo. Ele sara minha alma. Eu ganhei devocional, cara. Que legal. Eu vou precisar... Gente, vou precisar mover o celular um pouquinho aqui, tá? Pra colocar. Ele sara minha alma. Qual devocional? Aquele café com Deus Pai? Não, é algum livro, mas de assim, daí todo dia tem alguma palavra e os livros que você tem que ler. Legal. Dá pra ler a Bíblia o ano inteiro. Devocional é bom, Em eu média gosto. é 3, mas eu tô numa parte que, entre aspas, é chato de ler. Ah, é? Fala muito assim sobre as leis no vídeo. Uhum. E se a mulher tiver tudo, tem que fazer isso. Uhum. Entendeu? Uhum. Chato sim, né? Mas tenta então ler num momento que você esteja de boa, porque são assuntos interessantes. Só não é um assunto para você ler rápido. Mas é muito repetitivo. É. E é até bom que seja pra gente memorizar. Nossa, tem que fazer isso com o cabrito, com o bode, com É. cabrito, não, com o bode, com Uns rituais, né? Cerimoniais. Exatamente. Apesar de Puxa, não tá abrindo aqui o WhatsApp. Ele sara minha alma. Maravilha, vamos lá, estamos de volta. Só aguardando ativar o áudio aqui do colega, a gente já retorna. Estou desconectando o meu WhatsApp aqui, gente, para não ficar fazendo aquele barulho de mensagem. Precisei abri-lo novamente para mandar o link para vocês. Pronto. Maravilha. Vamos lá. Vamos agora
no conteúdo dessa carta tão maravilhosa, não é verdade? Que nós estamos tendo esse privilégio de estudar um pouco. E olha que o que eu estou passando aqui para vocês já é o resumo do resumo. Tem muito mais, muito mais, muito mais. Tá? Acreditem em mim, tem muito mais do que isso. Então vale a pena se debruçar e estudar essas cartas de Paulo. Vale muito a pena. Tá? Se vocês observarem na bibliografia desse livro que nós estamos usando, eu utilizei mais de 70 referências bibliográficas, tá? de pesquisa, porque é um assunto que a gente fica apaixonado. Agora vamos para um outro aspecto que Paulo trabalha, saindo agora do que nós tínhamos falado, indo para um outro assunto. Paulo ele fala sobre a alegria no ministério. Olha só que interessante. Ele fala sobre a alegria da experiência cristã, de modo geral, manifesta a gratidão do coração dele por essa igreja, fala sobre 4 aspectos da alegria relacionado à salvação para os novos convertidos, e também Paulo vai falar sobre a alegria no ministério, a alegria da experiência do cristão junto ao ministério. E aqui fica clara a maturidade de Paulo no ministério. Quando a maturidade ministerial de Paulo, ela aparece? Quando Paulo não apenas deu o exemplo no âmbito teórico, mas quando ele dá o exemplo na prática. A maturidade do ministério de Paulo fica claro, melhor dizendo, quando ele não apenas disse, mas de fato passou na própria pele dores, momentos e circunstâncias difíceis, como ele próprio vai dizer, naufrágios, açoites. Ele usa uma expressão e diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes de dizer isso, Paulo vai dizer: eu aprendi a ter e a não ter. Eu aprendi a ter fartura, mas também a padecer necessidades. Depois disso, Paulo ele declara: eu posso agora todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo ele passa na pele por dificuldades, dores, mesmo circunstâncias que ameaçavam sua própria vida, e nada disso tirou a sua alegria. Antes, a sensação que a gente tem é que todas essas dificuldades, irmão Marcos, só aumentavam a alegria do apóstolo Paulo. Parece que todas as tribulações, dificuldades que Paulo passava, servia apenas para aumentar a sua alegria. Paulo não se lamentava ou se ressentia dos vários sofrimentos que ele passava. O apóstolo dos gentios, levantado por Deus para anunciar o evangelho, reconhecia esse sofrimento como inevitável, um elemento inevitável para o seu ministério. Paulo considerava todo sofrimento em seu ministério um pequeno custo que ele estava disposto a pagar como um meio de promover o evangelho. Para Paulo, se o preço para se pregar o evangelho era sofrer, ele estava disposto a sofrer por isso. Valia a pena pagar esse preço. É o que Paulo está nos ensinando aqui. Agora, depois de ver esse exemplo ministerial de Paulo, e que mesmo em meio ao sofrimento,
ele não perdia essa alegria. E eu confesso a vocês que a teoria para nós de fora é muito fácil. Quem passa na pele sabe o que Paulo está dizendo. Quem passa na pele sabe o valor, a profundidade e o impacto que tem esse exemplo ministerial de Paulo, que mesmo em meio às adversidades, ele não perdeu essa alegria. Ele manteve essa alegria. E parece, como eu disse, quanto mais ele sofria, maior ficava essa alegria. Agora, nós vamos falar sobre a alegria da vida cristã. Falar um pouco mais, né? Eu já falei um pouco no início, só para enfatizar um pouco mais aqui. Vamos lá, estou recorrendo à ajuda da água aqui. Então, a alegria da vida cristã. Né? Crente se alegra, Tiago? Claro que se alegra. Crente tem alegria? Claro que tem alegria. Crente que tem Jesus, está vivendo em Jesus, com Jesus, para Jesus. Tem alegria, tem inclusive felicidade. A gente só não vive da felicidade. A gente não serve a Deus só quando está feliz, mas nós também temos a felicidade, mas o principal é a alegria, tá? Então vamos lá. A alegria de servir a Cristo deve ser um exercício diário na vida de todo cristão. Por que um exercício? Porque a gente tem que lutar contra a nossa natureza. Nós temos que lutar contra a vontade da nossa carne. E se você lutar contra a vontade da carne, fortalecer o espírito orando, meditando na palavra, em jejum, não tenha dúvidas que você viverá uma vida cristã com muita alegria. Paulo entendeu, gente, olha a concepção paulina, né, a ideia paulina. Paulo entendeu que a vida cristã é um processo para a vida toda, isto é, durante a vida toda nós vamos fortalecer o espírito, né, e buscar sempre uma comunhão com Deus para viver essa alegria, né, a vida toda, a vida toda. Eu gosto da ideia de Martinho Lutero, que Lutero ele diz assim: nós sepultamos o velho homem nas águas do batismo, mas esse velho homem quer ressuscitar todo dia. Todo dia ele está tentando ressuscitar e a gente tem que ir lá matá-lo de novo. Tá? Então nós fazemos isso num processo para a vida toda, buscando crescer sempre na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nutrindo a nossa alma com coisas que fortalecem o espírito e matam a carne, tá? Crescendo sempre na graça e no conhecimento. Dito isso, para a gente avançar agora, nós vamos falar aqui sobre as bases da unidade, que é uma coisa que Paulo também trabalha em Filipenses, né? As bases da unidade. Vamos lá. A ideia de Paulo, ao falar sobre unidade, irmão Valdecir, é promover uma harmonia na igreja. É um trabalho harmônico. Paulo deixa claro que essa comunidade era uma igreja amada por Jesus. Ele escreve isso em Filipenses capítulo 2, versículo 1, quando ele diz assim, eu vou ler esse texto, tá? Eu sempre peço aqui a ajuda e envolvo vocês na aula para vocês participarem, mas eu vou ler esse texto aqui agora. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor,
se há alguma comunhão no Espírito, se há entranháveis afetos e compaixões. Então Paulo vai falar sobre essa comunhão no Espírito, é uma comunhão promovida, uma comunhão gerada pelo próprio Deus. É o Espírito Santo trabalhando no meio da igreja, promovendo essa comunhão. Por qual motivo, Tiago? Para que se tenha uma harmonia. Uma harmonia. Tá? Como eu disse anteriormente, nas primeiras aulas que nós tivemos, já faz um tempinho, né? Só para contextualizar aqui, né? Lá no início nós falamos, a epístola aos Romanos é a maior de todas as obras de Paulo. Efésios seria como a segunda maior obra e mais importante de Paulo, tá? Aí eu iria entrar aqui já na próxima carta, mas eu não me atentei para o horário. Tá? Eu vou finalizar aqui para a gente começar a carta aos Efésios, tá? Então vamos ficar hoje na carta de Filipenses. Só conseguimos concluir uma carta em uma aula. Glória a Deus. Ó, estamos evoluindo. Glória a Deus, né? Romanos durou aí quase 5 aulas, 6 aulas. Maravilha, então a gente vai finalizar aqui alguns minutinhos mais cedo e semana que vem a gente começa Efésios, tá bom? Só pra gente não precisar interromper aqui e depois ficar aqueles assuntos interrompidos, tá joia? Pode ser? Vocês me dão esse descontinho aí. Obrigado, tá, Gabi? Manda um abraço pro Juninho, saudade de vocês. Deus abençoe Valdeci. Deus abençoe muito a vida de vocês aí. Vou finalizando aqui, tá bom? Um abraço. Boa noite. Tchau. Um abraço forte. Tchau, tchau. Aqui no Facebook, Deus te abençoe, você que acompanhou a aula até agora. Semana que vem nós vamos falar sobre a carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Tá joia? Deus abençoe. Até semana que vem. Um abraço.